pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre as duas primeiras crônicas do livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Primeiramente, eu tenho que confessar pra vocês que eu não estou fazendo um projeto muito oficial sobre essa minha leitura das Crônicas de Nárnia. Eu comentei nas redes sociais que eu iria começar a leitura em janeiro, eu realmente comecei em janeiro, mas eu não fiz um vídeo aqui pro canal, assim, convidando todo mundo, explicando o que eu ia fazer e tal, porque eu não sabia se eu iria realmente fazer vídeo, se eu iria fazer diário de leitura, por conta de vários outros projetos que estão acontecendo aqui no canal, então eu não sabia se eu iria fazer ou não. Mas agora eu estou realmente gravando um vídeo sobre as duas primeiras crônicas e pretendo ir gravando dessa forma das próximas duas e depois das outras duas e depois da última, né? São 7 crônicas, então eu vou fazer mais ou menos dessa forma, não vou fazer um vídeo pra cada uma, porque eu acho que, assim, eu não quero dar muito spoiler, então eu não quero que os vídeos fiquem muito longos, eu não vou discutir muito a respeito de cada crônica, então pra quem tem receio de pegar spoiler, fica tranquilo, porque eu não vou realmente dar spoiler, eu só vou falar o que acontece no geral, assim mesmo, em cada história, sobre o que ela fala, assim, sabe? Bem por alto, e falar mais sobre as minhas impressões de leitura, sobre o que eu tô achando da história, sobre algumas nuances, mas nada assim que tenha spoiler que vá te atrapalhar, que vá te incomodar na hora da leitura. Essa edição que eu tô utilizando aqui é da Martins Fontes e algumas pessoas já me falaram, assim, comentaram por alto que não contém as crônicas completas, tipo, que falta alguma coisa. Eu não sei se isso é verdade, mas eu vejo muitas pessoas lendo através dessa edição e eu nunca encontrei nenhum artigo, nenhuma notícia, assim, em redes sociais ou site, assim, confiável de que realmente estejam faltando partes aqui nesse livro. Então eu, como já tinha esse livro também de qualquer forma, né, comecei a leitura aqui por essa edição. E nessa edição também, as crônicas estão organizadas por ordem cronológica, ou seja, pela ordem que elas acontecem realmente na história, uma ordem que faça mais sentido, digamos assim, e não pela ordem de publicação, né, pela data de publicação, porque na verdade o C.S. Lewis começou a escrever e depois ele foi escrevendo outras coisas que aconteceram, por exemplo, antes da história, da primeira história que ele escreveu, não sei se tá dando pra entender, mas ele foi complementando a história de Nárnia com outras crônicas, né? E aí, por fim, essa ordem cronológica aqui foi sugerida pelo enteado do C.S. Lewis, o Douglas Grisham. E é nessa ordem que eu tô lendo, porque é a ordem que eu acho que faz mais sentido mesmo, enfim, não tem por que eu ler de outra forma, porque eu acho que essa é a melhor forma pra compreender o universo de Nárnia. E uma coisa também que eu preciso dizer pra vocês antes da gente começar a conversar sobre as duas primeiras crônicas é que, após ler as 4 primeiras, né, eu tô lendo agora a 5ª crônica, eu posso dizer pra vocês que apesar de essa ser uma história infantil, né, escrita pra crianças mesmo, eu achei a construção muito bonita, muito rica. Eu tô gostando bastante, eu tô achando, assim, fantasia da melhor qualidade, assim, super divertido. Não sei se é porque eu realmente gosto de fantasia desse jeito aqui também, né, meio que voltada pro infantil, histórias com lições, com ideais, assim. Então, por mais que seja escrito para crianças, eu tô achando lindíssimo e gostando muito. Mas, obviamente, essa é uma história que eu vou querer, por exemplo, ler pros meus filhos um dia, quando eu tiver filhos. Então vamos conversar sobre a primeira crônica, O Sobrinho do Mago. Essa primeira crônica pra mim foi já assim, tipo, uma porta de entrada maravilhosa, porque eu me surpreendi realmente com a beleza da descrição, da narrativa do C.S. Lewis. Já fiquei assim bem encantada pela escrita mesmo. E é nessa primeira história que nós, leitores, somos introduzidos a esse universo mágico do C.S. Lewis e a construção mesmo, né, o nascimento de Nárnia. E a história começa nos apresentando então ao Diggory, que é um menininho de uns 11, 10 anos, que mora na casa dos tios com a mãe dele. A mãe dele tá bem doente, eu não sei exatamente qual doença, mas algumas pessoas dizem que é câncer, né, discutem essa possibilidade. Não fala realmente se é isso, mas é uma doença bem grave e ela tá meio que definhando mesmo, as pessoas não têm muita esperança de cura. E enquanto isso, o Diggory faz amizade com a vizinha dele, que é a Polly, que é uma menininha de mais ou menos a mesma idade, e juntos eles brincam e tal, e desbravam um pouco da vizinhança através de túneis que vão de casa em casa, sabe, meio que atravessam o porão das casas. As casas são todas uma coladinha nas outras e eles acabam também parando em um momento na porta, num lugar que dá, tipo assim, para o quarto do tio do Diggory. E esse tio do Diggory é uma figura bem esquisita, assim, ele meio maluco, ele tem umas ideias estranhas e ele não deixa ninguém entrar no quarto dele. Então o Diggory, muito curioso, acaba bisbilhotando ali junto com a Polly. E esse tio faz vários testes, experimentos mágicos, assim, eu acho que, se eu não me engano, ele se diz até, tipo, descendente de feiticeiro, coisa do tipo, e ele acaba de concluir um experimento que é a criação de anéis que teoricamente levariam a pessoa que usasse o anel para um
um universo paralelo, para um mundo mágico, né? Ele é muito curioso em relação a isso, se existe ou não a possibilidade de outros mundos, só que ele não tem coragem, ele é um medroso assim, ele não tem coragem de ir, e ele acaba fazendo então dessas crianças cobaias para testar esse experimento. Acaba que o experimento dá certo, né? As crianças vão parar em um outro lugar que é tido como um bosque entre mundos, que é um lugar onde é tipo como se fosse uma ilha deserta, e dali, né, a partir dali, eles vão para outros mundos. E através desse portal, as crianças acabam indo para um mundo, para um país que tá meio abandonado, que é chamado de Charn, acho que é isso, Charn. Eles entram nesse mundo que tá todo em ruínas e tudo acabado e tal, e ali o Diggory é meio que tentado a tocar um sino, porque tem uma plaquinha lá com um desafio, tipo, se você tocar esse sino, algo pode acontecer, mas se você não tocar, você nunca vai saber o que vai acontecer, nunca vai saber o que teria acontecido. E ele, muito curioso, fica querendo mexer naquilo. A Polly não quer tocar aquele sino de jeito nenhum, né? Ela tenta convencer o Diggory de não fazer isso, mas ele acaba tocando e eles acabam libertando ali uma rainha, né, que seria a Jadis, mais conhecida futuramente nas outras histórias como Feiticeira Branca, e conversando com ela ali, eles logo percebem a índole dela, percebem que ela tem más intenções. Ela conta pra eles como que esse mundo ficou daquela forma, né, abandonado e tal, e eles logo entendem que foi tudo culpa dela e de que ela é perversa e tal. Então eles tentam ir embora dali, só que eles acabam levando ela junto com eles, no meio da confusão ali acontece coisas X que ela acaba indo com eles. Só que eles não queriam que isso acontecesse porque ela fala que ela quer realmente ir pro mundo deles pra ser a rainha lá, pra dominar, da mesma forma que ela, né, dominou aquele país ali que tá em ruínas agora. E em meio a essas andanças, esses vai e voltas de mundos assim paralelos, eles entram em um lugar que meio que não tinha nada, sabe? Um lugar vazio, e que eles começam ali a acompanhar, tipo, a criação daquele universo, daquele mundo. E é nessa parte da história que entra esta figura aqui, que é o Aslan, né? Que é o leão, que entra em cena nesse momento para criar mesmo Nárnia. E essa parte da crônica é lindíssima, assim, a gente vê realmente a criação da natureza, dos animais, dos seres mágicos, é tudo muito lindo. Eu achei a narrativa, assim, encantadora mesmo, e eu diria até que é a parte mais bonita, inclusive, dessa crônica. E eu não vou falar muito mais sobre essa crônica, porque eu já falei o suficiente, mais do que isso já seria spoiler, mas saibam que muitas coisas acontecem, isso que eu contei, assim, é bem pouco mesmo, ainda vai ter muita coisa acontecendo, apesar de essa ser uma das crônicas que menos tem ação, eu já achei, assim, que acontece bastante coisa. E, inclusive, é nessa crônica que a gente vai descobrir e entender como que surgiu aquele poste que tem, assim, que é bem icônico, assim, né, no filme e tal, que tem um poste, assim, em Nárnia, assim também como a gente fica sabendo a origem do guarda-roupa, que é um ícone clássico também dessa história, que todo mundo, assim, conhece. Eu acho que as pessoas conhecem mais essa crônica, né, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então a gente fica sabendo de onde que veio esse guarda-roupa e por que ele é mágico. Então, assim, essa primeira crônica já foi um amorzinho de ler, eu já fiquei, assim, bem encantada pela história, e aí eu fui ler a segunda crônica, que é justamente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, nessa segunda crônica, a gente vai conhecer as 4 crianças que são tão importantes para toda a história. A gente vai conhecer, então, o Edmundo, a Lúcia, a Susana e o Pedro, que são essas 4 crianças que moram com um senhor, justamente porque eles estavam no período da Segunda Guerra Mundial, então a mãe deles enviou eles para ficar morando por um tempo com esse senhor, que, por acaso, é ninguém menos, ninguém mais do que o Diggory da história anterior. E um belo dia, quando eles estão brincando de se esconder, coisa assim, a Lúcia acaba encontrando o guarda-roupa, que é o guarda-roupa que eu acabei de mencionar pra vocês, né, que é o guarda-roupa mágico, e ela entra no guarda-roupa pra se esconder, só que ela acaba indo parar em Nárnia. Eu acho que a maioria das pessoas se lembra dessa crônica, dessa história, né, através do filme, da adaptação pro cinema, que eu inclusive assisti de novo depois de ter lido essa crônica, e na verdade eu descobri que eu não tinha assistido esse filme todo, eu só assisti tipo uns pedaços em algum lugar, sei lá, talvez passando na televisão, mas eu não tinha assistido o filme todo, então eu fui assistir o filme logo depois que eu terminei de ler a crônica. E lá em Nárnia, então, a Lucy conhece o senhor Dominus, acho que é assim que pronuncia, que é um fauno, e ela logo fica encantada por ele, eles viram amigos, só que ele tem a intenção de denunciar ela pra Feiticeira Branca, que é justamente a rainha de Nárnia atualmente, né, nessa crônica. Ela
está reinando em Nárnia há aproximadamente 100 anos. Então eles estão há 100 anos sobre um reinado cruel e de inverno total, né? Um inverno de quase 100 anos. E a rainha havia decretado que se alguma criatura visse um filho de Adão ou uma filha de Eva, ou seja, seres humanos, nas terras de Nárnia, era para eles entregarem essa pessoa para a rainha. Só que o Senhor Tamnos, que no filme inclusive é interpretado pelo James McAvoy, ele acaba ficando com remorso e tal, e fala pra menina, conta pra Lúcia que ele não vai delatar, não vai entregar ela, mas que ele estava prestes a fazer isso. Ele conta pra ela a história então da feiticeira branca e tudo mais, e ela volta, ela consegue retornar pra casa, só que obviamente ninguém acredita que ela foi pra um lugar, um país tipo mágico, onde tem criaturas, enfim, ninguém acredita. E a Lúcia é a irmã mais novinha, sabe, dessas 4 crianças, os 4 irmãos, ela é a mais novinha. E me dá tanta raiva, gente, do Edmund, que é o irmão, tipo, do meio, assim, que ele é muito sem noção, assim, durante essa história quase toda, né? E ele fica, tipo, zoando, implicando com a Lúcia, mesmo quando ele sabe que Nárnia existe, mesmo quando ele vai pra lá e volta, ele nega e, tipo, ai, que ódio dele. Mas como vocês já devem saber, né, as crianças acabam indo mesmo pra Nárnia e lá elas descobrem que a Terra tá sendo dominada, né, por uma governante cruel, que é a feiticeira branca, e eles se envolvem tanto ali na história por uma situação que acontece com o Edmund, que eles meio que não tem muita escolha a não ser embarcar aí nessa guerra, né, nessa aventura pra tentar salvar Nárnia das garras da feiticeira branca. E no meio dessa confusão toda, obviamente, eles vão encontrar com o Aslan, vão conhecer o Aslan, assim como nós, leitores, também vamos ficar sabendo de mais dessa história, né, mais informação, e vamos ter mais a presença do Aslan também. Essas 2 primeiras crônicas são lindas, assim, eu achei elas realmente muito tocantes, tem passagens tão bonitas que eu cheguei a ficar com vontade de chorar. Inclusive, assistindo ao filme, eu também fiquei um pouco tocada aqui com alguns momentos, principalmente mais pro final, assim, que é muito lindo mesmo. E como muitos de vocês já devem saber, né, o C.S. Lewis incluiu aqui nessa história muitas reflexões religiosas e cristãs. O próprio Aslan, né, é uma alusão a Jesus Cristo, e tem muitas passagens também que, assim, são claramente situações bíblicas, muitos símbolos religiosos e cristãos. E pra mim, como leitora, foi ótimo, independente de ter referências religiosas e cristãs ou não. E também como católica foi ótimo, porque eu consegui, assim, me envolver ainda mais com a história, porque as passagens são muito bonitas, são muito simbólicas, assim, e eu confesso pra vocês que eu fiquei realmente emocionada com algumas partes. E bom, eu só queria dar realmente algumas palavrinhas sobre essas histórias com vocês, pra vocês saberem o que eu tô achando, como tá sendo essa leitura e se eu estou ou não empolgada pra continuar lendo. Estou muito empolgada. Espero não ter dado nenhum spoiler aí, porque realmente eu não quis entrar em detalhes, não era a intenção desse vídeo, não é exatamente um vídeo resenha, coisa assim, tá, gente? Então me desculpem se vocês queriam ouvir muito mais a respeito das histórias. Eu acho que eu já falei, assim, o suficiente, deu pra entender sobre o que se trata e o que eu estou achando. Então essa foi a intenção desse vídeo, e eu volto em um outro vídeo pra comentar com vocês sobre as 2 próximas crônicas, que são O Cavalo e Seu Menino e Príncipe Caspian. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham ficado empolgados aí pra ler as Crônicas de Nárnia, quem não leu ainda. Não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. Vejo vocês então no próximo vídeo de Nuvens em Nárnia, não é isso a hashtag que eu tinha colocado? Um beijo e até lá! Tchau, tchau!